Você já começou algo com entusiasmo, cheio de vontade, acreditando que dessa vez ia dar tudo certo? Talvez um projeto, uma mudança de vida, um plano financeiro ou até um compromisso espiritual. No começo tudo parece claro, a motivação está em alta, a disciplina parece forte, mas no meio do caminho algo começa a mudar ou algo muda. A constância começa a enfraquecer, o padrão já não é o mesmo, a atenção aos detalhes começa a desaparecer. E quase sem perceber, aquilo que começou com excelência passa a ser feito de qualquer maneira. E mesmo tendo se esforçado, mesmo tendo investido tempo, mesmo querendo que desse certo, os resultados não aparecem. Isso gera frustração, gera dúvida, até aquela sensação silenciosa de que talvez nada realmente funcione. Mas e se o problema não estiver na sua capacidade? E se o problema não for falta de esforço e nem falta de fé? E se existir um erro invisível, um detalhe que a maioria ignora, mas que tem o poder de enfraquecer qualquer processo lentamente? O mais impressionante é que a Bíblia já revelou esse padrão há milhares de anos. Em Êxodo 37, encontramos um princípio poderoso sobre disciplina, excelência e prosperidade. Um princípio que mostra por que muitos começam bem, mas poucos chegam até o resultado. E quando entendemos esse princípio, nossa forma de trabalhar, de construir e de perseverar nunca mais será a mesma. Em Êxodo 37 encontramos a descrição da construção de três elementos extremamente sagrados: a Arca da Aliança, a mesa dos pães e o candelabro de ouro. Não era apenas um trabalho manual, era um processo guiado por um padrão divino. Cada detalhe foi pensado com precisão, ou foi feito com precisão. Cada medida foi seguida exatamente, cada material foi escolhido com excelência. O ouro não foi usado de qualquer maneira, as proporções não foram alteradas, os detalhes não foram ignorados, nada foi feito com pressa, nada foi feito de forma descuidada. Porque aquilo que estava sendo construído carregava um propósito maior do que o esforço humano. Isso nos revela um princípio poderoso. Deus não abençoa apenas o começo, ele honra a fidelidade ao padrão durante o processo. Muitas pessoas começam projetos importantes, cheias de fé, mas com o passar do tempo relaxam nos detalhes, diminuem o nível de compromisso, adaptam os princípios para algo mais fácil e, sem perceber, trocam a excelência por conveniência. O resultado é silencioso, mas inevitável. Esforço sem excelência, movimento sem progresso, tempo investido sem prosperidade. Êxodo 37 mostra que prosperidade não é apenas sobre começar, é sobre manter o padrão correto até que a construção esteja completa. E exatamente aqui que a maioria das pessoas comete o erro invisível que impede os resultados de aparecerem. O erro invisível destrói a disciplina. O erro silencioso impede muitas pessoas de prosperar
E esse erro é simples, mas extremamente perigoso. Começar com intensidade, mas não manter o padrão correto ao longo do processo. Esse é o erro. Não manter o padrão. No início, tudo parece fácil. A motivação está em alta, a visão está clara, a disposição está forte, mas com o passar do tempo o esforço começa a oscilar, a atenção aos detalhes diminui, o compromisso já não é mais o mesmo, quase sem perceber a pessoa começa a aceitar pequenas quedas no padrão, pequenas concessões, pequenos atrasos, pequenas adaptações que parecem inofensivas, mas é exatamente aí que a disciplina começa a enfraquecer. Muitos acreditam que disciplina é apenas começar motivado, mas a Bíblia mostra que a disciplina verdadeira é manter o nível de excelência, mesmo quando o entusiasmo diminui. É continuar fazendo da maneira correta, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o resultado ainda não apareceu, mesmo quando seria mais fácil fazer de qualquer jeito. Em Êxodo 37, vemos que Bezalel não improvisou. Ele não decidiu facilitar o processo, não ignorou detalhes que pareciam pequenos, não reduziu a qualidade para terminar mais rápido. Ele manteve o padrão até o final, porque ele entendia algo que muitos ignoram hoje. O padrão que mantemos durante o processo determina a qualidade do resultado que a gente constrói. Prosperidade não é construída com picos de esforço, mas com constância de princípios. Não é a intensidade de um único dia que constrói resultados duradouros, é a fidelidade diária ao padrão correto. O que impede muitas pessoas de prosperar não é falta de talento, não é falta de oportunidade, não é falta de capacidade, é a perda de qualidade no meio da jornada. Porque quando o padrão cai, a disciplina enfraquece. E quando a disciplina enfraquece, o resultado se distancia. E tudo isso acontece de forma silenciosa, quase invisível, até que a pessoa percebe que investiu tempo, esforço, energia, mas não conseguiu algo com excelência suficiente para sustentar a prosperidade. Êxodo 37 nos mostra que aquilo que é construído com padrão permanece, mas aquilo que é construído com pressa se perde. E entender isso pode mudar completamente a forma como a gente constrói nossa vida, nossos projetos e nossa prosperidade. Por que manter o padrão sustenta a prosperidade? O padrão que mantemos hoje determina o resultado que construímos amanhã. Muitas pessoas focam apenas no objetivo final. Querem prosperidade, querem crescimento, querem resultados visíveis, mas ignoram que todo resultado é sustentado por um padrão invisível. Quando o padrão começa a cair, a disciplina enfraquece, a constância diminui, a visão perde força e aos poucos surgem pensamentos silenciosos. Será que isso realmente funciona? Será que vale a pena continuar? Talvez isso não seja para mim. Mas o problema não está no objetivo. O problema está na quebra do padrão que sustentaria o resultado. Êxodo 37 revela que excelência não é emoção, é decisão. Excelência não depende de motivação constante, depende do compromisso constante. Bezalel não manteve o padrão apenas quando estava inspirado. Ele manteve o padrão porque entendeu que cada detalhe fazia parte de algo maior. Excelência é permanecer fiel ao processo, mesmo quando ninguém está vendo.
é continuar fazendo da maneira correta, mesmo quando seria mais fácil relaxar o nível, porque quem honra o processo se torna capaz de sustentar o resultado. Muitas pessoas até alcançam algum nível de prosperidade, mas não conseguem manter, porque o padrão que construiu aquele resultado não era forte o suficiente para sustentá-lo. Prosperidade sem padrão se perde rapidamente, mas prosperidade construída com disciplina permanece. O que Êxodo 37 nos ensina é que Deus não apenas libera resultados, ele forma pessoas capazes de sustentar os seus resultados, ou esses resultados. E essa formação acontece no processo, na repetição, na constância, na decisão diária de manter o padrão correto, mesmo quando ninguém está vendo, porque o padrão que protegemos hoje é o que vai proteger nossa prosperidade amanhã. Então, como evitar o erro que faz muitos desistirem antes da colheita? Muitas pessoas desistem cedo demais. Não porque não tem potencial, não porque não tem capacidade, mas porque esperam ver resultados rápidos. Resultados visíveis, resultados imediatos. E quando esses resultados não aparecem no tempo esperado, a motivação começa a diminuir. A mente começa a questionar e a disciplina começa a enfraquecer. Mas existe algo que poucos compreendem. A construção da excelência acontece em silêncio. Os maiores resultados da vida não começam de forma visível, eles começam de forma invisível. No caráter, nos hábitos, nos padrões que a pessoa decide manter todos os dias. Êxodo 37 revela um segredo poderoso. Cada detalhe importa, cada escolha conta. Cada pequena decisão fortalece ou enfraquece o padrão que sustenta a prosperidade. Porque disciplina não é apenas tomar grandes decisões em momentos importantes. Disciplina é permanecer fiel nas pequenas decisões que ninguém vê. É manter a qualidade quando seria mais fácil relaxar. É manter o compromisso quando seria fácil adiar. É manter o padrão quando ninguém está cobrando. A verdadeira excelência não é construída em momentos de emoção intensa. Ela é construída na repetição diária do que é correto. Quando você mantém o padrão, você fortalece sua identidade. E quando sua identidade se fortalece, a disciplina deixa de ser um esforço pesado e passa a ser uma expressão natural de quem você se tornou. Você não age com disciplina apenas porque precisa. Você age com disciplina porque esse é o seu padrão. E quando esse padrão se torna parte da sua identidade, desistir deixa de ser uma opção. Êxodo 37 ensina que aquilo que é construído com fidelidade constante, mesmo sem reconhecimento imediato, se transforma em algo valioso, sólido e duradouro. A colheita pode não aparecer imediatamente, mas quando o padrão é mantido, o resultado se torna inevitável. O erro invisível que impede muitas pessoas de prosperar não está na falta de talento, não está na falta de oportunidade, não está nem mesmo na falta de esforço. Muitas pessoas trabalham duro, tentam várias vezes, acreditam que estão fazendo o que é necessário, mas no meio do processo, sem perceber, abandonam o padrão que sustentaria o resultado. Relaxam nos detalhes, diminuem a constância, negociam princípios que antes consideravam importantes.
e aos poucos aquilo que começou com excelência deixa de ser construído com o mesmo nível de compromisso. Êxodo 37 nos mostra que excelência constrói resultados duradouros, porque prosperidade verdadeira não acontece por acaso. Prosperidade não acontece apenas por emoção, não acontece apenas por intensidade momentânea. Prosperidade é construída, dia após dia, decisão após decisão, detalhe após detalhe. Prosperidade não é um evento. Prosperidade é o resultado natural de um padrão mantido com fidelidade ao longo do tempo. Quando você protege seu padrão, ou seja, sua disciplina se fortalece. E quando sua disciplina se fortalece, sua confiança aumenta, sua consistência se estabelece e os resultados começam a se aproximar. Porque aquilo que é construído com excelência se torna forte o suficiente para permanecer. E quando o padrão é mantido, os resultados deixam de ser uma possibilidade e passam a se tornar uma consequência inevitável. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você percebeu que precisa fortalecer seu padrão, escreva aqui nos comentários: vou manter o padrão. Quando você escreve isso, você não está apenas comentando, você está assumindo uma decisão. Uma decisão de não abandonar o processo, de não negociar sua disciplina, de manter a excelência mesmo quando for difícil. Se puder, deixa seu like, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo pode ajudar mais pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos ensinamentos sobre prosperidade. E se você conhece alguém que começou algo importante, mas está desanimando no meio do caminho, compartilhe esse vídeo. Você pode ser o instrumento para ajudar essa pessoa a manter o padrão e não desistir antes da colheita. Isso também ajuda o canal a crescer e permite que mais pessoas tenham acesso a princípios que constroem disciplina, propósito e prosperidade de dentro para fora. No próximo vídeo vamos avançar para Êxodo 38 e descobrir um princípio que muitas pessoas ignoram quando falam sobre prosperidade. Muitos acreditam que prosperar depende apenas de esforço individual, de trabalhar mais, de tentar mais, de insistir mais, mas Êxodo 38 revela algo diferente. A prosperidade sustentável também está ligada à forma como administramos aquilo que passa pelas nossas mãos. O texto mostra um padrão de responsabilidade, contribuição e organização dos recursos que sustentavam a construção do tabernáculo. Isso nos ensina que a prosperidade não é apenas sobre ganhar, é também sobre administrar, organizar e honrar cada recurso recebido. Existe um princípio de prosperidade coletiva que muitos ignoram. E isso pode estar limitando seus resultados sem que você perceba. No próximo vídeo você vai entender como a forma que você administra o que recebe hoje pode determinar o nível de prosperidade que você pode sustentar amanhã. Assista o próximo vídeo, porque esse princípio pode transformar completamente a maneira como você enxerga dinheiro, responsabilidade e crescimento segundo a Bíblia. Te espero lá.